Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Trânsito Seguro. Hoje o programa está muito especial. A gente tem entrevista hoje para falar de veículos dublês, veículos clonados. Qual que é a diferença? Você sabe? A gente vai falar aqui. Temos hoje também aí a participação, ou melhor, a entrevista, né, com os policiais militares da Divisão de Fiscalização do Detran. Nós estamos com o subtenente Anselmo e o soldado Freitas, que vão tirar as dúvidas que vocês tiverem com relação à aquisição de um veículo, para ter o cuidado, né, a cautela na hora de adquirir um veículo com procedência. Tá? Temos também aí participação da nossa Regiane Brunkel, que vai estar lendo os e-mails. Então, se você tiver alguma sugestão para o programa ou uma pergunta para os policiais, envie para nós que a Regiane vai colocar para a gente. Bom, eu agradeço a participação do subtenente Anselmo no programa hoje, o soldado Freitas também, né? Então, estão prontos para responder as perguntas, subtenente? Vamos lá. Bom, a gente tem algumas questões, até perguntas minhas mesmo, subtenente Anselmo, que eu elaborei, que eu acredito que seja a dúvida de todo cidadão. Primeira coisa, qual que é a diferença de um veículo clonado e um veículo dublê? Existem essas duas palavras, eu acredito que o pessoal que está acompanhando o programa tem essa dúvida também. Qual que é a diferença básica de um para o outro? Boa noite, primeiramente. Em si, a palavra significa o mesmo veículo, né? Certo. Só que estamos falando do mesmo veículo, é chamado tanto dublê como clonado. Nós acabamos fazendo a diferenciação assim. O veículo dublê, propriamente dito, ele pode ser um dublê somente de placa, onde somente o conjunto alfanumérico do veículo está repetido em outro veículo. Em outro veículo original, por exemplo. Original, certo. E do dublê propriamente dito. E o clonado é aquele propriamente dito todo completo, chassi, motor totalmente adulterado. Então tem uma cópia específica do veículo. Seu veículo original vai ter uma cópia, um clone. Mas sempre dentro do mesmo específico, que são a adulteração de veículos. Entendi. Então, o clonado, ele é uma cópia fiel de outro veículo. Perfeito. É adulterado chassi, motor e outros números. Todos os agregados do veículo. Vidro, né? Eles alteram tudo e para ficar o mais próximo possível do veículo original. Perfeito. Já o veículo dublê, ele usa uma placa, mas não necessariamente é o mesmo modelo daquele veículo da placa original. Perfeitamente. Seria isso. É geralmente até utilizado para cometer alguns crimes, né? Perfeitamente. Eles adulteram, melhor, colocam o dublê só de placa, seria isso. A gente tem algumas imagens, depois algumas fotos para a gente colocar. A gente pode até colocar já. Vamos colocar uma foto, acho que é a Doblô, que é a primeira situação. Inclusive foi apreendido pela divisão, por vocês, né, subtenente? Por nossa equipe mesmo. Aí no caso uma Doblô, aparentemente iguais, porém de cores, são a mesma cor de tonalidade diferente, seria isso? Exatamente, anos distintos, uma também mais antiga, a outra sim, diferença de 1 ou 2 anos de modelo, mas praticamente o mesmo modelo. Mas se percebe que esse é o dublê somente de placas. Esse é só dublê de placa. Uma coisa que eu observei na frente, volta, diretora, a isso, a grade é diferente, né? Também a parte de baixo, não. Parece que por ser mais clara, mas aí no caso é só um dublê de placa, não tem adulteração de chassi de nada. E motor estavam originais. E a pessoa que chegou a ser presa em flagrante com esse veículo e ela usava o veículo para cometer crimes ou não? Não, nesse caso, aquilo que a gente fala é que a pessoa foi mal orientada e comprou o veículo numa feira do rolo. Comprou o veículo até com boa intenção para trabalhar. Nossa. Só que daí no caso pagou um valor irrisório pelo veículo, né? Sim. Recebeu uma documentação até então falsa, né? Adulterada. Sim. E começou a transitar com o veículo para fazer o ganha-pão dele, mas ele foi mal orientado e comprou de uma maneira... Essas feiras do rolo é complicado, né? Não é aconselhado comprar, né? De maneira alguma, porque nesses lugares o pessoal vai com veículos, digamos assim, a pessoa não pode confiar na qualidade do veículo. Sim, muitas vezes são só, o termo gambiarra, né? Para o veículo ser apresentado de uma maneira interessante. Mas por valores irrisórios, né, acaba acarretando essa situação de comprar um veículo dublê. Então tá aí, né? O pessoal que está acompanhando o programa, Papai Noel, né? Alguns acreditam, outros não, né?
Mas essa facilidade, desconfie. Se está vendendo um veículo muito abaixo do preço de mercado dele, desconfie. E a pessoa tem uma lábia, né, subtenente? Ela vai lá e convence, às vezes, a pessoa, não, estou precisando, não, que eu vou vender o carro para outra. A pessoa fica com medo de perder a compra do carro e não sabe que está comprando uma bomba, né? Perfeitamente. Nesse caso específico, o cidadão estava procurando um veículo utilitário para poder trabalhar, né? Sim. E a pessoa falou, não, eu tenho que fazer uma viagem urgente para o Nordeste, eu te vendo o carro, e assim que você quitar esse valor, que também era irrisório, pelo valor do carro, né, valor de mercado, depois eu te trago o documento original para recibo de compra e venda. Nossa, não viu mais essa pessoa. Nunca mais viu. O setor também vai atrás de veículos com excesso de multa também, ou é um outro setor específico, ou é o mesmo setor de vocês? Não, esse é o caso, assim, o nosso setor específico é na parte de clonagem e infrações de trânsito referente à adulteração de placa, esse tipo de coisa, né? Entendi. Mas no caso de um pedido, né, da justiça faz essa solicitação, nós podemos até tentar fazer a localização do carro. Entendi. Ô Regiane, tem alguma pergunta? Chegou alguma pergunta de algum internauta? Chegou assim, boa noite pessoal. Chegou a pergunta do Marcelo Costa, Ribeirão Preto, São Paulo, Alessandro. O que devo fazer no caso em que o meu veículo é clonado? Bom, primeiramente, ele tem que ver o registro onde o veículo está registrado. No caso, se for na cidade dele, ele procurar a Ciretran. A Ciretran de Ribeirão Preto. A Ciretran de Ribeirão Preto. Ele tem que levar lá toda a documentação que tenha uma maneira de identificar a clonagem do veículo. Específico assim, ele tem que comprovar se o veículo estava atrapalhando no dia, se o veículo estava estacionado, então, e o veículo, por exemplo, está transitando em São Paulo. Então, é uma autuação que é impossível dele estar no local. Já é um indício, né, de que esse veículo, no mínimo, tem uma placa adulterada. Exatamente. Né? Pode ser o caso de uma clonagem de veículo ou uma placa adulterada. Né? Os dois estão incorrendo em crime, quem está fazendo isso aqui. Sim. Né? Mas daí o próprio Ciretran inicia um procedimento para verificação, se é o caso de abrir um procedimento de clonagem ou não. O número de veículos, né, que foram apreendidos, então eu tenho aqui um número em dezembro, né, dezembro de 2013, né, essa estatística foi agora de 2013. Foram 17 veículos, ou melhor, durante o ano, né, 17 veículos. Esse JUD é o judicial. Judiciais. Quais são as situações? Busca e apreensão por falta de pagamento? São várias situações. Questões específicos judiciais, pode estar em situações de busca e apreensão, né? Por falta de pagamento, por exemplo. Né? Fraude de financiamento de carros, né? Muitas vezes a pessoa financia e deixa de pagar o financiamento e a financeira entra com uma solicitação junto ao juiz para fazer o busca e apreensão e apreensão do veículo. Ok. Também dublês, foram apreendidos 224 veículos dublês, né, no ano de 2013. Crime, 100 veículos foram apreendidos por crime. Aqui esse crime entraria em que situação, por exemplo? Essa adulteração de placa entraria nessa situação? Perfeitamente, porque a própria adulteração de placa, quem faz essa adulteração ocorre no crime até do estelionato, o artigo 171. Porque você adultera para fugir do seu rodízio, porém você está causando a autuação em outro veículo. Um prejuízo financeiro e um outro condutor. Perfeitamente. E deve ter gente, devem existir várias situações dessa, de pessoas procurando o Detran e, né, por uma multa que não cometeu. É complicado. Inicialmente, eles procuram o Detran verificando um procedimento para dublê. A clonagem do veículo, né? Sim. Mas lá o pessoal é orientado e verifica-se que é uma adulteração de placas. Através até da própria foto na moto. Agora, uma coisa interessante, subtenente, que a gente estava conversando antes de começar o programa, sobre a pessoa consegue consultar as autuações, as infrações, no site da CET. Inclusive, ela consegue imprimir até a foto do veículo. O senhor pode dar mais detalhes disso, porque é um serviço fantástico, né? Perfeitamente. Até o meio do ano passado, quando havia necessidade de você entrar com recurso, tanto das autuações ou a verificação do veículo dublê ou não, você tinha que procurar a DSB para solicitar microfilmagem da autuação. E pagava uma taxa, né? Pagava uma taxa. Hoje em dia não, você acessando o site, está lá
tem como eu falei, tanto da autuação como a foto propriamente dita do veículo. Que aí fica mais fácil até identificar se é seu veículo ou não. Justamente, né? Para verificar os detalhes que fazem a diferença, o seu veículo com aquele outro veículo. Até na hora de fazer os recursos das autuações, fazem a diferença. Sim. Então tá aí, pessoal. Existe essa possibilidade de você entra no site da CET, né, de São Paulo, e lá tem um ícone que você consegue... você clica, vai abrir lá a cópia da multa lá. Você tomou uma multa de velocidade, de radar, por exemplo. Então sai lá o local, o horário e a foto do seu carro, ela sai colorida. Então você consegue saber se a pessoa que realmente ela tomou essa multa, se ela adulterou a placa, se pode ser um veículo dublê ou não. Então o primeiro passo seria esse, né? Perfeito. Inclusive não só a foto do radar, mas mesmo as multas feitas pelo agente, escritas, também tem a microfilmagem. Ah, tem a microfilmagem daquela folha da multa. Folha da multa. Olha aí, um serviço muito interessante, né? Regiane, tem mais alguma pergunta que chegou dos nossos internautas? Tem algumas perguntas sim chegando. Chegou a seguinte questão do Flávio Mourão, ele é da Moca. Se a pessoa comprar um veículo dublê sem saber, cometeu algum crime caso esteja com o veículo clonado? Um pouquinho do que a gente já falou também, né? Então, um abraço aí ao pessoal da região da Moca, Zona Leste de São Paulo, né? A pessoa adquiriu o veículo e ela não sabia que era um veículo dublê ou clonado. Ela comete crime? Essa é a pergunta. Perfeitamente. Ele pode estar incorrendo no crime no artigo 180 de receptação, porque ele está de posse de um veículo possivelmente de procedência pode ter sido ilícita, furto ou roubo, né? Então, mesmo onde nós informamos as pessoas antes de fechar o negócio, é muito importante procurar os órgãos de trânsito, onde até mesmo vistoria pode ser feita, uma vistoria técnica de chassi motor, né? O próprio Detran faz essa vistoria. Faz a vistoria do Detran. E, no caso, antes de fechar, verifica-se junto ao órgão. Hoje nós temos muitas empresas que fazem também o laudo de vistoria técnica, né? São empresas que são cadastradas junto aos órgãos de trânsito, que são autorizadas a fazer a vistoria, né? Perfeitamente. Para fazer laudo de vistoria de chassi e motor, para ver se aqueles agregados todos realmente pertencem àquela placa. Agora, já aconteceu, perguntar para o Freitas, alguma ocorrência com vocês de um veículo ser dublê ou clonado, né? E esse veículo ter sido feito seguro nele e tudo, e não chegou a ter algum caso assim que você se recorda? Já aconteceu. Veículo segurado e era. Segurado, então foi uma falha provavelmente da vistoria da seguradora. Sim. A gente não vai falar nome aqui, né? De empresa credenciada também que cometeu de empresa credenciada também. Fez a vistoria, chassi, motor agregado e não verificou, né, que era de procedência duvidosa, que era um dublê. O camarada comprou, fez seguro, fez tudo certinho, passou pro nome dele e o veículo era dublê e clonado. Agora, subtenente, existem os pontos, né, que vocês olham, lógico que a gente não vai falar aqui, mas são pontos que muitas vezes até quem adultera não sabe, né? Perfeitamente. Vocês vão lá, olham, tem uns produtos e tal, que passam. Não, especificamente, nós não podemos passar nenhum produto específico, porque isso seria a parte de perícia. A perícia faz, tá? Exatamente. Nós fazemos a parte de vistoria técnica, onde nós fazemos justamente os agregados do veículo, como chassi, numeração de motor, etiqueta segredo. O veículo tem essas situações. Aquelas etiquetas de papel, que o pessoal fala autodestrutiva, né? Sim, e tudo mais. E isso faz nós checamos junto ao terminal do Detran, né, da Prodesp, e conseguimos verificar se realmente faz parte daquele veículo. Entendi. No cadastro daquele veículo, daquela placa. Subtenente Anselmo, a gente tem outro número aqui que são placas adulteradas, total de 8 no ano. Lembrando que esse número aqui são de 8 só da busca, fora o que a Polícia Militar ela pega aí, né, que são, ela acaba surpreendendo o motorista com placa adulterada. Pegou placa adulterada, procedimento, delegacia, tudo, e a pessoa, dependendo da situação, ou de cara já é autuado em flagrante? Depende é apresentado na Polícia Judiciária, né, que verifica se essa adulteração, como nós já falamos, está acarretando autuação em outro veículo. Não precisa ser mesma marca e modelo, mas está causando prejuízo tanto financeiro, né, como também a situação da pessoa estar recebendo autuações e sabe que não é o carro dela e ela tem que recorrer dessas autuações. Sim. Né?
as pessoas costumam adulterar, justamente para burlar rodízio, essas coisas. E sendo apresentado na delegacia, o delegado pode fazer até no artigo 171, que é o estelionato propriamente dito nessa pessoa. E tem o 311 311, que é a adulteração, né? Sim. O estelionato, a adulteração, e não esquecemos também do administrativo, que é o 231, que a autuação aí compete ao Código de Trânsito Brasileiro. Então, ela, além de ser autuada, ela, né, pelo Código de Trânsito, ela ainda responde criminalmente por 2 artigos do Código Penal, né? 311 do Código Penal e o 171, que é o estelionato. E as pessoas devem ficar desesperadas, porque quem não sabe, né? É complicado isso, né? A pessoa ela tem todas as ferramentas para não entrar nessa fria, né? Ela pode procurar o órgão de trânsito e tal. Existe assim, dá para se saber quem realmente, conversando, que realmente entrou numa fria? A maioria deve saber, né, ou não? A maioria... É difícil de responder. Não, existem pessoas que realmente você, como no caso da Doblô, né, nós vimos que era uma pessoa praticamente idônea, né, que ela realmente foi ludibriado para a compra do veículo, que ele estava necessitando naquele momento. Mas a maioria realmente, infelizmente, eles querem levar um pouco de vantagem. É o nosso mal, né? O nosso brasileiro levar vantagens, né? Isso. E aí não sabe o problemão que ela está arrumando para a vida dela, né? Porque ela vai responder aquilo e atrapalha, né, a vida dela. Não tenha dúvida disso. Ô, diretor, a gente tem 1 minuto. Tá. Tem mais alguma pergunta que chegou, Regiane? Tem sim, Alessandro. Tem uma aqui que é muito parecida com tudo que a gente já falou, então eu vou pular para a próxima, que é do Jorge Vieira de Araraquara, São Paulo. Okay. Se ficar confirmada a existência de um clone, o que ocorre quanto às infrações e pontuações indevidas? Também é um pouco do que a gente já falou, né? Aí entra a parte administrativa, né? Aí no caso, como que o Detran, como que ele faz, ô Freitas? Essa parte, as multas são todas canceladas se for, a partir do momento que se provou que o veículo era dublê, foi recuperado, é um processo automático ou não? A pessoa tem que procurar Não, ela tem que procurar o órgão que ela instaurou o procedimento, tendo o veículo sido apreendido ou não, depende de um procedimento elaborado pela autoridade de trânsito do Detran, vai fazer a juntada disso e ela tem que entrar com recurso para deferir as autuações. E a pontuação também, no órgão competente ela vai dar entrada e futuramente tudo vai ser excluído. Para poder cancelar. O Detran, a parte de vocês da busca e apreensão, vocês emitem um documento, um ofício, enfim, alguma coisa para ela poder dar entrada, né, nesse recurso das infrações? No final é feito o relatório, né? O relatório final. Que foi constatado, veículo recuperado, segue-se para o outro setor, onde é despachado e ela vai ter cópia desse procedimento final. Para dar entrada nesses recursos. Então, aí tem todo aquele trâmite normal. Do recurso, entendi. Bom, a gente vai fazer o nosso intervalo, já voltamos com mais dúvidas para quem tem dúvida com relação ao veículo dublê e veículos clonados. A gente já volta, 3 minutinhos, não sai daí. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos, craques da velocidade, que morreram a 200 ou 300 km por hora. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Futuros craques, amigos de muita gente, e o Brasil perdeu tudo isso. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. Todos nós temos que ter uma consciência de trânsito da responsabilidade de estar pilotando um carro. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Não exceda a velocidade, preserve a vida. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter.
Quantos gols Denner não teria feito pelo Brasil? Eu quero que todo mundo saiba que ele vai estar aí abençoando todo mundo. Quantas canções Rafael Mascarenhas não teria feito? Quantas lições professores não deixaram de ensinar? Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver? Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro. Tem mais alguma pergunta? Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ótimo, fica à vontade. É o seguinte, eu gostaria de saber sobre o Tenente Anselmo, o que acontece nesses casos de crimes hediondos, no caso de pessoas que utilizam o veículo dublê. No caso específico, a gente está se referindo a veículos que são utilizados para a prática de crime, né? Então é bom que as pessoas fiquem orientadas. No caso de perceber que as placas foram furtadas, muitas vezes as pessoas deixam os veículos na rua, estacionados, e as placas são furtadas. De imediato, procurar a delegacia mais próxima e registrar o furto das placas e façam a comunicação ao órgão de trânsito, porque essas placas podem ser utilizadas por um crime. O diretor, coloca para nós, tem uma placa adulterada para a gente mostrar para o pessoal, uma placa que foi adulterada, para o pessoal, olha um exemplo aí. Então, aí foi adulterado o 9, acho que é um 9 e um 6, né? 6, perfeitamente. Aparentemente. Então, aí uma situação dessa incorre no crime que a gente comentou aqui, né? Perfeitamente. Porque essa adulteração especificamente pode acarretar a autuação em outro veículo, né? Sim. Sendo verificado isso aí, é apresentado na delegacia e a polícia judiciária vai montar o inquérito, provavelmente do artigo 171, como nós falamos, e o 311 também da adulteração, né? Regiane Brunkel, tem alguma pergunta para nós? Tem. Vamos lá. É possível trocar as placas do veículo se for constatado que existe um dublê que ainda não foi localizado? Nós já tivemos ocorreu já ano passado, inclusive, pegar veículos e estava um procedimento de clonagem há 4 anos. É que o procedimento funciona assim: a pessoa procura o Detran, monta o protocolo de duplicidade, certo, né? Através de próprio site do Detran mostra toda a documentação que é necessário. Ela procura a unidade do Detran específica onde é registro da placa, né? No caso São Paulo, procura a DET Armênia, a DET Interlagos, a própria. Aliás, interessante, desculpa interromper. Ele, aqui quem é de São Paulo, da cidade de São Paulo, está suspeitando que o veículo é dublê, ele tem, quais são os pontos que ele pode procurar para, até então, num primeiro momento, seria quais os locais? Primeiramente, ele vai procurar o setor de duplicidade do Detran, que fica na Rua Boa Vista. Na Boa Vista, lá no centro. Perfeitamente. Certo. Tem o setor de duplicidade, que ele vai levar toda a documentação que o próprio site já determina ali, e o que ele vai demonstrar, se realmente ele vai apresentar para a autoridade lá, né, para verificação se é uma adulteração ou realmente uma clonagem. Okay. Sendo a clonagem, é montado o protocolo, né, um protocolo de duplicidade, e faça então a situação de campanas e procurar esse veículo. Ok, então ele procura para aquele carro que tem placa tarjeta São Paulo. Perfeitamente. Ele procura o órgão na Rua Boa Vista, no centro. Vista. Porque nós temos a Avenida do Estado também, que aí já e outros postos que são outras situações. Agora, se ele não é da cidade de São Paulo, é Osasco, Jundiaí, ele vai procurar a Ciretran. As Ciretrans específicas para montar também o mesmo procedimento. O mesmo procedimento. Agora, a gente respondendo a pergunta, para poder fazer a substituição de placa, não é tão simples? Como é que funciona isso? Então, já ocorreu casos que o veículo, mesmo não tendo sido apreendido, mas a gente vê, ele tinha um grande número de autuações aqui na capital. Certo. De repente ele passa a tomar multa em outros estados. Ok. Então, é verificado que realmente há elementos que provam que tem um veículo clonado, só que agora saiu da nossa jurisdição. Ah, tá. Então a autoridade pode entender, né, que ela faz o despacho solicitando a troca da placa, né? E, se me permite, tem muitas pessoas que procuram o Detran para tentar fazer o protocolo de clonagem, só que com o intuito de tirar as autuações. Sim. Ela tem que tomar cuidado que ela está incorrendo no artigo 340,
que está indicando uma falsa comunicação de crime, praticamente. Entendi. Ela cometeu realmente aquelas infrações e ela fala, eu vou procurar o Detran, vou falar que é um clone, né? Exatamente. Um veículo clonado e acha que vai conseguir. Não, isso pode acarretar um... Olha, é uma outra questão interessante. Então você que tem lá o excesso de multa, não vai querer procurar o órgão de trânsito para falar que o seu veículo tem um dublê, um clone, enfim. Você pode ter problema e incorrer num crime aí também, né? Falsa comunicação de crime, né, subtenente? O senhor quer fazer alguma consideração final? Deixar um contato, ou enfim, como que o pessoal pode, se tiver alguma dúvida, tem algum telefone, enfim? A princípio, a pessoa que tem a dúvida realmente se o veículo dele tem clonagem, é clonado ou não, tendo em vista as autuações que ele está recebendo, ele tem que procurar pessoalmente, tá? Porque não tem condições de verificar isso por telefone. Sim. Procura o órgão, né? No caso do Detran, ou a Boa Vista, setor de duplicidade. Então tá aí. Que daí eles vão poder verificar realmente se é um caso de infração de trânsito ou realmente adulteração, propriamente um dublê propriamente dito. Ok. Freitas, tem alguma consideração final? Considerando, reforçando o que o subtenente disse aí, precisar do nosso apoio, vamos lá na Rua Boa Vista para, da melhor forma, poder atender a população aí que precisa desse serviço. Ok, e muito bem feito o serviço, né? Bom, subtenente, agradeço muito a presença do senhor, quero agradecer aqui também o comandante da Polícia Militar, o comandante do CPTRAN, né, do Comando de Policiamento de Trânsito. Agradeço o programa, ele está de portas abertas aqui para a Polícia Militar, para o Detran, para a divisão. Sempre que tiver algum assunto que o senhor acha interessante, comunique a gente que a gente vem e faz outra pauta. Tá bom? Agradecemos e estamos à disposição. Soldado Freitas, agradeço sua presença também e a gente vai encerrando por aqui. E lembre-se, boas pessoas também matam no trânsito.